O rio. O rio da glória flui do céu. É de vital importância para nós entendermos esse rio. É importante entender o que significa ter o rio da glória fluindo em nós, porque sem o rio não há renovação. A Bíblia fala sobre o rio em Apocalipse e nós vamos entrar neste capítulo, porque eu quero falar com você sobre como mudou a minha vida. Então vamos entender um pouco sobre o rio e o que Deus queria que ele fizesse no dia em que Adão governou a terra. E o que tem acontecido com ele e como este rio virá sobre a terra novamente. A Bíblia fala sobre um rio que fluía através do Éden e esse rio regava o jardim que Deus colocou no Éden. E o Senhor Deus plantou um jardim para o Oriente no Éden. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4 rios. Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 10. Separou-se em 4 braços e regou a terra. Você já se perguntou por que temos 4 câmaras do coração? O rio é muito importante para nós como cristãos. Por quê? De seu ventre deve fluir rios de água viva. João 7, versículo 38, na versão KJ 21. O maior problema é que muitos de nós não se identificaram sobre de que se trata o rio, então eu quero falar sobre isso agora. O batismo é uma das principais bases fundamentais de que a Bíblia fala. Os fundamentos são encontrados em Hebreus 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Hebreus 6, versículos 1 ao 3. Todas estas verdades são verdades fundamentais básicas que todos os cristãos precisam saber. Poucas igrejas ensinam essas fundações de forma bem estruturada, mas nós, como cristãos, precisamos entender o que essas fundações significam. Se você é pastor, você precisa entrar na palavra de Deus e estudar as doutrinas fundamentais de Hebreus 6, versículos 1 ao 3. Obtenha alguma informação sobre elas, coloque-os em sua vida e coloque-os na vida da sua igreja, porque a Bíblia diz que a igreja deve ser construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios 2, versículo 20. Os fundamentos da igreja primitiva foram construídos sobre estes fundamentos. Infelizmente, muita dessa verdade foi esquecida e nós nos conectamos com outras coisas. Mas podemos ir diante de Deus e perguntar a Ele. Eu encontrei 8 batismos diferentes que estão na Bíblia. E eu sei que há mais, mas eu quero me concentrar nestes porque eles são os principais. Estes são alguns fundamentos sobre cada batismo a seguir. Primeiro, batismo na nuvem da glória. É uma preparação para o relacionamento. Segundo, batismo de arrependimento para a remissão do pecado. É uma preparação para a restauração. Terceiro, batismo na água é uma preparação para uma vida renovada. Quarto, o batismo no Espírito Santo é uma preparação para o avivamento. Quinto, batismo do Espírito e do fogo é uma preparação para a renovação. Sexto, batismo na sua morte é uma preparação para a ressurreição. Sétimo, batismo da unidade é uma preparação para a liberação da bênção. Oitavo, o batismo no Pai é para se identificar com a natureza e o caráter do Pai. Porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus, pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestiste? Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27. Porém, nunca fomos ensinados sobre essas coisas, por isso perdemos o relacionamento que poderíamos ter. Houve momentos em que eu senti Deus chorando porque essas coisas não são ensinadas na igreja.
A igreja geralmente só ensina 2 ou 3 batismos, mas cada um deles é de vital importância. O primeiro, o batismo na nuvem da glória, é a preparação para o relacionamento. Todos foram batizados em Moisés na nuvem. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Este é o batismo na nuvem da glória. Significa estar imerso nessa nuvem. Quero falar sobre o batismo em Moisés, porque é o batismo da celebração do casamento, da aliança matrimonial e do estilo de vida matrimonial com a presença de Deus. Quando a glória de Deus desceu sobre a montanha, a Bíblia fala sobre uma nuvem que se formou sobre a montanha. Êxodo, capítulo 19, versículo 16. Em hebraico, a palavra nuvem ou cobertura é rupa. Foi uma nuvem redonda que veio sobre aquela montanha e os cobriu como uma rupa. A Bíblia diz que a montanha tremeu e que os israelitas estavam aterrorizados com o que viram. Êxodo capítulo 19, versículo 18 e também Êxodo capítulo 20, versículo 18. Diz também que todas as pessoas viram os trovões e os relâmpagos. Êxodo 20, versículo 18. Então Deus disse a Moisés para não deixá-los chegar perto da montanha, porque se eles tocassem, eles morreriam. Barreiras foram colocadas ao redor, então nem mesmo animais poderiam ir lá, porque Deus desceu e estava perguntando: "Você vai se casar comigo?" Moisés entrou naquela rupá, ou nuvem, e os israelitas ficaram apavorados com os relâmpagos e trovões que saíam da montanha. A interpretação hebraica do relâmpago é fogo glorificado. Você não pode ver os trovões, mas a Bíblia diz que todas as pessoas viram os trovões e os relâmpagos. A compreensão hebraica do trovão é vozes de fogo glorificados. Então, quando chegaram ao limite desta montanha, viram fogo glorificado e vozes de fogo glorificadas. É importante entender que em hebraico as vozes do fogo diziam: "Você se casará comigo?" Não vemos sendo ensinado na igreja sobre o batismo na nuvem de Moisés que declara: "Você se tornará minha noiva? Você se casará comigo?" Moisés subiu a montanha e obteve os 10 mandamentos. Estes são os 10 acordos que Deus criou na aliança matrimonial. Quando Deus diz: "Você não terá outros deuses além de mim", Ele está dizendo: "Não coloque ninguém na minha frente, eu sou o único." Em uma aliança de casamento judeu acontece da seguinte forma: a noiva, os pais da noiva, o noivo e os pais do noivo se reúnem e eles então resolvem fazer um acordo por escrito. Os 10 mandamentos são Deus escrevendo a parte dele do acordo. Nos nossos dias, é nosso dever escrever a nossa parte do acordo na aliança matrimonial com a presença de Deus. Quando você começa a escrever a sua parte do acordo, isso leva você ao batismo na nuvem com Moisés. O problema com o acordo é que quando você quebra qualquer um desses, a outra pessoa tem o direito de se divorciar de você. É dado então o direito soberano de se divorciar de você. Na cultura hebraica, era a única forma na qual você poderia se divorciar. Deus diz: "Não cometa adultério." Mas muitos de nós cometem adultério em nossos corações com a presença de outra coisa. No entanto, Deus, com seu grande amor, não se separa de nós, porque Ele quer uma noiva. Você quer se casar comigo? Esse é um grito que passou de geração após geração. Não houve resposta dos israelitas naquela época na qual eles foram para aquela montanha onde havia nuvem, fogo, vento e relâmpagos. Mas algo aconteceu 1500 anos depois, no dia de Pentecostes. Diz que eles estavam no quarto superior juntos quando um vento veio e eles viram línguas de fogo. Atos 2, versículos 1 ao 4. As línguas de fogo estavam dizendo: "Você se casará comigo?"
Agora, em vez de se afastar e dizer que não, do seu ventre veio uma resposta do Espírito que ora em línguas. Sim, eu me casarei com você. O batismo no Espírito Santo une você a esse casamento. Este é apenas um batismo, o batismo em Moisés, mas todos se ligam uns aos outros assim. A palavra batismo significa ser imerso em algo. O processo e significado espiritual de imergir-se em algo é se identificar com o que você está mergulhando. É por isso que é de vital importância para nós passarmos por alguns dos estudos fundamentais e conexões relacionais ao batismo. Segundo, batismo de arrependimento para a remissão do pecado. É a preparação para a restauração. Em Lucas 3, encontramos o batismo de arrependimento para a remissão do pecado. Então, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Lucas 3, versículo 3. Há um batismo específico que vem na vida de uma pessoa, onde eles não podem fazer nada além de confessar o seu pecado diante de Deus. É algo sobrenatural em que você fica em sintonia com a revelação do seu estado profano antes da presença de Deus. Você se torna absolutamente consciente da majestade, do poder e do domínio de Deus, e quando esse batismo vem sobre você, tudo o que você pode fazer é arrepender-se. A palavra remissão significa limpar. Terceiro, o batismo na água é a preparação para uma vida renovada. Atos 1:5 e Atos 10:47 lidam com o batismo na água, que é uma das doutrinas primárias que a igreja ensina, pois João batizou com água, mas não daqui a poucos dias você será batizado com, colocado dentro, introduzido, o Espírito Santo. Atos 1, versículo 5, na versão amplificada. Alguém pode proibir ou recusar água para o batismo dessas pessoas, vendo que eles receberam o Espírito Santo, tal como temos? Atos 10, versículo 47, na versão amplificada. O batismo não significa ser aspergido, o batismo significa estar imerso em algo, totalmente imerso. Você não pode se identificar com uma aspersão, mas pode se identificar com uma imersão. Quarto, o batismo no Espírito Santo, a preparação para o avivamento. Atos 11:16 e Lucas 3:16 mostra o batismo no Espírito Santo. Então lembrei a declaração do Senhor como ele disse, João de fato batizou com água, mas você será batizado com, seja colocado dentro, introduzido no Espírito Santo. Atos 11, versículo 16. É aqui que você recebe o poder do céu para ser capaz de fazer o trabalho do paraíso na terra. Se você não é batizado no Espírito Santo, você precisa ser ou será um cristão impotente. O batismo no Espírito Santo é a formação ou a imersão de você mesmo no poder da ressurreição de Deus para fazer a obra de Deus na terra. Quando você se conecta aos volts espirituais. Glória a Deus. Quinto, o batismo no Espírito Santo é com fogo. É a preparação para a renovação. Então João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água. Entretanto, chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16. Há uma diferença entre o batismo do Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo e do fogo. O fogo queima. O batismo do Espírito Santo é uma força de poder e o fogo queima e libera o poder. Não há fluxo de poder se pecarmos, por isso o fogo nos queima e nos purifica para mudar nossa natureza. O batismo de fogo deve mudar e mergulhar você na natureza de Deus. Há uma diferença entre ser cheio do poder de Deus e estar imerso no fogo de Deus, que transforma a sua natureza. Sexto, o batismo em sua
morte. É a preparação para a ressurreição. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Romanos 6, versículo 3, na versão amplificada. Isto é chamado de batismo em sua morte. Não estou falando sobre a prática feita em algumas igrejas onde eles batizam os mortos. Isso é uma prática religiosa sem sentido. Estou falando do batismo em uma vida crucificada. É estar sendo imerso na realidade da cruz em sua vida e sendo batizado na associação com sua morte, na morte de Cristo, para que você possa entrar na preparação para a plenitude da ressurreição. Filipenses 3, versículo 10 e 11. Sétimo, batismo na unidade. A preparação para a liberação da bênção. Veja quão bom e agradável é ver que os irmãos vivam em unidade, pois o Senhor ordenou a sua bênção, vida eterna. Salmo 133, versículos 1 e 3. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Isto é chamado de batismo na unidade. Não é uma unidade da doutrina, mas uma unidade do Espírito. É por isso que adoro o cenário em que temos pensamentos diferentes, raças diferentes, igrejas diferentes e origens diferentes, todos juntos com o único desejo de se unificar no amor de Jesus Cristo. Cada um desses batismos tem um significado especial, porque cada um deles é um ponto de preparação para a nossa vida espiritual e nosso encontro e conexão com Deus. Cada um deles é muito significativo para nós como cristãos e precisamos seguir o nosso caminho através deles. Se você não conseguir entender o significado de cada batismo, peça a Deus que Ele te revelará, pois cada um desses batismos nos imergem na natureza e no personagem daquele que é representado por esse batismo. A razão pela qual eu estou ensinando você sobre estes batismos é para ajudá-lo a entender a importância da identificação do processo do batismo e do que significa ser imerso em algo. Porque quando você está imerso em algo, você se identifica com a natureza de um, então assim você é imerso dentro dele. Você se identifica com o personagem, a majestade, o poder, o domínio e o poder daquele em quem você está sendo imerso.